Quantos sentiram o perfume do Senhor Jesus aqui? Sentiu mesmo? Fala, glória a Deus. Amém, irmãos? Podia abaixar um pouco o meu microfone, por favor? Ok. A gente vai ter uma série de coisas, irmãos, aqui, mas a gente é guiado pelo Pai, amém? Então a gente tem um programa natural, mas tem um programa celestial, e a gente vai descobrir que programa é esse que Deus tem no coração para a gente, amém? Então dê liberdade para Deus. Assim, se você tiver uma palavra de conhecimento, Deus estiver falando para você falar com alguém, eu quero que você exercite seus dons, amém? Você percebe Deus manifestando os dons dele para evangelizar. Como que ele evangelizava as pessoas, irmãos? Curando. E aí as pessoas que testemunhavam para as outras e tinha manifestação dos dons, amém? Então você vai dar liberdade para os dons aqui essa manhã. Feche seus olhos para a gente começar aqui a ministração através da palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nós estamos aqui porque temos um propósito celestial. Nós não estamos aqui por uma oportunidade, por uma viagem. Senhor Deus, apenas por uma conferência. Nós estamos aqui para experimentar do Deus vivo. Enche-nos, ó Senhor Deus, com a Tua palavra, com a Tua vida. Senhor Deus, nos ensina, Senhor Jesus. Pai, nos ensina a servir ao Senhor com intensidade, com pureza de coração. Guarda nossas vidas, ó Pai. E nós colocamos todas as nossas expectativas no Senhor. Colocamos, ó Senhor Deus, todo o nosso coração voltado diante de Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, conduz aqui com peso de glória, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, você sabe que tudo na vida envolve responsabilidade, sabia disso? Alguém sabia que tudo envolve responsabilidade? E às vezes eu sou colocado em algumas responsabilidades que para mim, eu falo, Deus, o Senhor me ajuda agora, porque é natural, não vou dar conta mais. Ano passado, estou lembrando aqui uma delas, ano passado a gente tinha a responsabilidade de fazer a conferência acontecer. E aí eu tive um probleminha técnico no meio do caminho, eu tive uma paralisia facial. E aí o meu lado esquerdo não movimentava, então eu não piscava, não sorria, não fazia nada, só o lado direito. Alguém já viu aquele filme do Batman que tem aquele, qual é o nome daquele cara? Charada não, cara, duas caras, né? Eu estava igualzinho, irmãos, do lado de cá sério, do lado de cá sorria. Irmãos, e a minha responsabilidade era grande. O pastor Marcelo fala que a responsabilidade era tão grande que eu não dei conta que eu expressei no meu rosto, né? Mas ele fala uma coisa, fala, Márcio, mas você é tão engraçado que você ia arrastando, mas você foi. Ainda bem, porque Deus capacitou. Mas a responsabilidade maior que eu tenho, irmãos, é você manter um peso de glória e um ambiente de unção. Principalmente quando tem homens que pagaram um preço muito maior do que o seu. Principalmente quando homens entregaram a vida numa entrega assim, irmãos, que você tem que avaliar se a gente realmente entregou dessa forma. Então, quando eu vou ministrar, eu e o pastor Marcelo, a gente faz um revezamento para ministrar a palavra. Irmãos, Deus do céu, eu não oro assim, eu não jejuo, eu perco a fome e só falo o tempo inteiro com Deus. Deus me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra, porque você manter o padrão de inspiração, de palavra, de santidade, quando o pastor Marcelo termina uma ministração, a responsabilidade é muito grande, né? E hoje eu tenho responsabilidades maiores ainda, né?
Os versículos anteriores que eu li, Deus falou, vou tirar a costela, formou a mulher, tirou do homem a costela, formou a mulher. E aí no versículo 24, Deus falou uma coisa, deixa o pai, a mãe, a família, e se une a sua mulher para se constituir uma família. Mas uma pergunta, Deus falou isso para Adão e para Eva, eles tinham pais? Então por que logo no versículo seguinte, se eles não tinham pais, por que Deus falou para eles deixarem pai, mãe e constituir uma família? Se eles, Adão e Eva, não tinham, a origem foi o próprio Deus. Deus estava falando para deixar ele, não, você vai me deixar na posição de pai? É isso que Deus estava falando? Então, irmãos, não é só no sentido literal a palavra de Deus. Tem um princípio no versículo 24, e é esses princípios que eu quero te falar. Os irmãos estão comigo? Amém mesmo? Os irmãos compreenderam então que, como que vai deixar alguma coisa se você não tem? E aí então é esses princípios que a gente vai aplicar. Tem 3 verbos chaves aqui na palavra de Deus, no versículo 24. O primeiro deles é deixa, o segundo é unir-se, o terceiro dele é tornar-se. Deixar, irmãos, sabe o que é o verbo deixar? Nada na sua vida que você queira, não tem como você conquistar nada sem você deixar alguma coisa de lado. Tudo na sua vida que você coloca como prioridade, você vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Tudo na sua vida que você quer conquistar, que você quer alcançar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você quer fazer um curso de medicina, eu vou te falar uma coisa. Você vai ter que deixar muito conforto, muitas festas, muitas coisas para poder formar um curso de medicina. Tudo na sua vida, ela vai funcionar num sinal de conquista. E aquilo que você conquista, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. Então, o primeiro princípio que você tem que perceber na palavra de Deus, que para ganhar a nossa geração, você vai ter que deixar inúmeras coisas. Não é só no sentido de casamento, não, deixar família, pai, tem outras coisas. E aí você tem que avaliar o que Deus te falou que você tem que deixar para conquistar alguma coisa. E aí essa é outra coisa que esse versículo aponta, irmãos, aponta para a maturidade. Só vai deixar pai e mãe constituir uma família quem é maduro. Senão você vai brincar de acampamento com alguém. Vamos brincar de cozinhadinha? Já viu aquele? Lá do Goiás tinha aquela coisa de fazer cozinhadinha quando você é menor. Tem alguém de Goiás aqui? Levanta a mão. Eita Jesus! Alguém de Minas? Minas é um primo nosso. Bem pertinho. E aí, lá no Goiás tem uma coisa, de brincar de cozinhadinha. Aí a gente faz tudo pequenininho. Você pega uma vasilhinha pequenininha, faz lá uma cabaninha. Aí você faz uma comidinha, você pega uma porçãozinha de arroz, uma porçãozinha de macarrão, um pedacinho de carne, vai lá e faz a sua cozinhadinha. Alguém conhece isso? Irmãos, pessoas que não são maduras, se entra num relacionamento, vai entrar num relacionamento para brincar de cozinhadinha. Pessoas que não são maduras, e esse versículo aqui está falando para pessoas maduras, só vai deixar pai e mãe quem se tornou maduro. E como nós entendemos que esse princípio não é somente para um casamento, porque ele é literal, a gente está pegando os princípios por trás. Para que eu conquiste alguma coisa na minha vida, eu vou ter que deixar, que é a primeira coisa que a Bíblia está falando. Eu vou deixar a minha família. O que você tem que deixar para conquistar o que você procura? Irmãos, é impossível você querer conquistar alguma coisa sem deixar outras. É impossível você tomar uma decisão de seguir adiante na sua vida sem deixar algumas coisas. E o que Deus já te falou que você deve deixar e você não deixou ainda? E aí a Bíblia está falando o seguinte, para constituir uma família, para ganhar dimensões e proporções maiores, você vai ter que deixar. O que Deus falou para você deixar que você não deixa? O que você sempre negocia nas suas coisas? O que você sempre vai lá, não, eu vou deixar aqui, mas passa um pouquinho, você volta e insiste em pegar, insiste em segurar. Para a gente ganhar a nossa geração, para a gente pregar o Evangelho, você vai ter que deixar. Você vai ter que deixar muitas vezes o seu conforto, você vai ter que orar. Vocês viram aqui o pastor Marcelo falando, esses dias, Deus falou muito comigo através dele. Ele falando que ele viu 20 anos da vida dele não passarem. Foi 20 anos da vida dele que ele jejuou, ele orou, e ele não aproveitou as outras coisas normais que a vida oferece. Mas também tem uma posição hoje que Deus o colocou. Então, às vezes, as pessoas, e todo mundo quer ter o que o pastor Aloysio tem, o que o pastor Marcelo tem, mas as pessoas esquecem do que eles deixaram para que eles conquistassem hoje.
E a vida de todo mundo aqui, irmãos, para você conquistar alguma coisa, você vai ter que deixar alguma coisa. E às vezes, e muitas vezes, vai ser algo muito importante para você. Porque Deus quer checar o seu coração. Se realmente você está disposto a deixar. Eu brinco muito, né? As pessoas têm uma música que canta assim, que fala assim, como uma flecha que acerta o alvo, da maneira que te agrade. Canta aí. Envia-me. Puxa aí, Nelson, por favor, como é que é? Como uma flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada. Aí vem aqui, vira do avesso, chora, lambuza tudo aqui à frente, sai daquela porta ali, vive uma vida dupla, não é santo, não respeita pai, não fala do evangelho para as pessoas, mas dentro do prédio vira o apóstolo do novo tempo, né? E aí você quer falar para mim que você está deixando o que na sua vida? E outra coisa, irmãos, às vezes você fala, não pastor, olha, eu estou nessa conferência porque eu deixei. Mas você deixou em função de qual motivação? Para poder tirar foto e colocar no seu Facebook? Se eu entrar no Facebook dos irmãos, está lá, todo mundo sorrindo, pose, ou tem alguém tirando foto, alguém evangelizando aqui nesses dias? Não tem como você conquistar sem deixar alguma coisa. Não tem como a gente falar aqui, ser quebrantado no louvor, que é uma bênção. O Jeremiah Bowser que vai ministrar para nós, o Bella Reeve que vai ministrar para nós, pessoas de peso, que encarcam, que nós conhecemos. E aí chegar aqui e falar assim, não pregar o evangelho? Você está disposto a deixar o quê? Está disposto a nada. Aí você canta essa música como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Quer ser usado com o quê? Quer ser usado aonde? De que forma? Se você nem pregar o evangelho, prega. Não tem como eu conquistar sem deixar, tem preço. Para ter conquista, tem que deixar alguma coisa. Para ter conquista, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o propósito de Deus, você tem que deixar alguma coisa. E eu vou te falar de experiência própria. Para estar aqui, irmãos, eu tive que deixar muita coisa. Agora é o seguinte, não deixe aquilo que Deus não te mandou deixar. Porque tem gente que entrega achando que é Deus que está mandando, e não é Deus que está mandando. Você que está escolhendo o que você vai entregar. Você que está escolhendo o que você vai deixar para Deus. Deus não te pediu para você entregar e você fica oferecendo balinha para Deus. Toma balinha, Deus, toma balinha. Deus está querendo que você entregue a sua vida. Não tem como você conquistar a sua geração sem uma entrega. E aí muita gente só via esse versículo como deixa a família, case-se, una-se uma mulher. Esse é o sentido literal, mas o princípio é: você está deixando aquilo que Deus te chamou para conquistar, para chegar aonde você tem que chegar? E muita gente, talvez, olha, Deus já está te chamando há tanto tempo, mas você nunca teve a coragem e a ousadia de deixar. Você nunca teve a ousadia e a disposição de falar, muito mais do que cantar, Deus me usa, Deus eu quero ser uma flecha, mas é chegar em silêncio e falar, Deus, eu entreguei. Mas a gente não entrega os relacionamentos, nós não entregamos a nossa família, nós não entregamos os nossos bens, nós não entregamos a nossa juventude para se gastar na presença de Deus. Nós negociamos todas as coisas, então não adianta vir aqui cantar meia dúzia de músicas, chorar demais, mas sair dessas portas aqui, a sua vida continuar a mesma. Não adianta você voltar para Atlanta, você voltar para Virgínia, continuar aqui em Pompano, mas se sua vida você não deixou nada, se você não entregou nada. Jesus teve que deixar muita coisa para a gente, irmãos? Ele deixou? Ele é o padrão? Ele é o referencial? Você tem deixado para Deus o quê? O que você tem oferecido para Deus para conquistar alguma coisa na sua vida? E você tem que ser honesto. Talvez você está me olhando aqui falando, poxa pastor, pensei que ia ser tão bom, ia tirar mais fotos, colocar mais no Facebook. Lamento informar, não tenho nenhuma obrigação com esse tipo de coisa, eu tenho obrigação com a palavra de Deus, e foi essa que Deus mandou ministrar. Você deixou o que para estar aqui? Você deixou o que para conquistar alguém na sua igreja? Você tem aberto mão de quê? Aqui comigo, irmãos. Você está abrindo mão de quê para conquistar a sua geração? Aí a gente vai lá, coloca lá no... Estou invocado para o Facebook hoje, não sei porquê. Ou lá no Orkut, aqui porque o pessoal não usa tanto o Orkut, é mais Facebook. Vai lá, coloca, Deus me usa. Senhor Deus, leva-me às nações. Aí coloca umas frases tão assim, só dá poeta. Mas na hora que você sai da frente daquele computador, você deixa o quê para conquistar? Você
está disposto a deixar o relacionamento que você está se envolvendo hoje, em função da palavra de Deus? Você está disposto a ser enviado para as nações? Você está disposto a Deus falar com você aqui agora e falar que o seu lugar, seu tempo terminou? Deus está te chamando para um outro local? Você está disposto a deixar isso e ouvir a voz de Deus? Você está disposto a conquistar uma nação mesmo em função de um chamado de Deus? Vou te dar um pequeno testemunho, irmãos. Para mim era muito mais confortável ter ficado em Goiânia, não ter vindo para cá. Uma rede excelente, pastoreado por pastores excelentes, padrão alto, tudo normal, tudo maravilhoso. Mas eu deixei porque Deus pediu para que eu viesse para cá. E aí você chega aqui, irmãos, tinha lá meia dúzia de jovens com o dedo no nariz, na hora da célula, olhando o tempo, disposto a deixar nada em função do Senhor Jesus. Dá desespero quando você chega aqui, irmãos. E aí os olhos naturais demonstram o quê? Errou. Deixou o que não deveria ter deixado, deixou o que Deus falou para não deixar, está fazendo, olha aí, está vendo? Deu com os bus na água. Agora ficou feio, olha aí, pelão. Né? Eu lembro que eu cheguei aqui, fui numa reunião, contei isso para os discípulos, fui numa reunião aqui. E assim, irmãos, tem reuniões que você tem, né? Você tem até que avaliar que reunião que você frequenta. E aí eu fui numa reunião para apresentar, né? Que a gente chegou e tal. Até o pastor Marcelo me levou para jogar bola um dia. Eu falei, ai meu Deus, só ele mesmo fazer isso. Cheguei lá, me apresentei, e aí um pastor falou assim, ó, é o seguinte, igrejas aqui é de 20 a 30 membros, essa é uma igreja normal aqui na Flórida, é assim. De 30 a 40 membros é uma igreja muito séria. Eu falei, nossa. Uma igreja com 100 membros é avivamento aqui na Flórida. E aí eu não sabia se eu chorava, se eu fugia, ou se eu me posicionava como um homem de Deus, sabendo que eu deixei no tempo certo para constituir algo novo. Irmãos, a nossa igreja está com quase 100 membros. Isso é avivamento então na Flórida, irmãos? Amém, é para Deus, eu espero que seja para Deus. Então bate forte, irmãos. Quando for para Deus, você tem que fazer o melhor. Amém. Glória a Deus. E aí, passou um ano de quando eu ouvi aquela pregação lá do pastor. E aí os pastores começaram a me ligar. Pastor Márcio, tudo bem? Eu tudo? O que você está fazendo na sua igreja? Aí você vai falar o que para o pastor? É que eu estou orando? Pastor ora. Eu estou jejuando? É porque eu deixei no tempo certo as coisas de Deus, para constituir algo novo. E tem um tempo para você deixar. O tempo é quando você amadurece. O tempo é quando você chegou à fase adulta. E você tem uma fase espiritual que você chega na fase adulta espiritual. Você não é criança a sua vida inteira. E a sua vida espiritual tem que progredir, tem que avançar. E então Deus vai te chamar quando você se tornar maduro na sua vida espiritual. Aí Deus vai falar, deixa, agora conquista. Deixa e alcança. Deixa e constitui. E tem muita gente que está me olhando aqui, que você passou da época de ouvir isso. Passou da época de você ouvir o chamado de Deus. Passou da sua época de você ter dado a resposta. Mas graças ao bom Jesus, que Deus é bom, você tem uma oportunidade a cada dia. Mas tem gente que há muito tempo Deus te chamou e você continua sentado, me ouvindo pregar, sendo que era você talvez que deveria estar aqui pregando. Ou talvez fosse um dos pastores convidados. Ou uma das missionárias convidadas. Ou uma das pessoas para estarem aqui, mas infelizmente não está, porque você não respondeu no seu tempo de oportunidade, porque você não deixou na época certa, porque você não deixou o chamado de Deus para conquistar alguma coisa na sua vida. O que Deus te falou para você deixar e você não deixou? É um relacionamento? É a casa dos seus pais? É um tempo aonde você está servindo? Tem um tempo, irmãos. Não estou falando que todos aqui tenham, mas você tem que identificar o seu. Você deixou no tempo oportuno? A palavra de Deus continua falando, vou ler aqui o versículo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher. E o deixar e unir, irmãos, em vários outros contextos da Bíblia, quando você lê, é um contexto de aliança. Deixar e unir-se. Você percebe Deus colocando isso num contexto de aliança. A tradução para muitas coisas é um contexto de aliança. Alguém que
Juntou-se. E aí, o outro verbo que eu quero falar, você se uniu a um propósito que Deus te chamou? Você se uniu com o encargo com alguém? Você se uniu a uma visão? Você se uniu a um projeto de vida? E eu estou te falando aqui, irmãos, que ganhar a nossa geração, você não ganha só no final de semana, lamento te informar. Não, e também muito menos numa conferência. Você não ganha a sua geração somente saindo lá de onde você saiu para estar aqui ouvindo o pastor pregar, ou depois fazer um apelo aqui, ou cantar alguma música. É num contexto de vida todos os dias. E aí quando eu me uno ao Senhor Jesus, não tem como mais separar. Aquilo que Deus sonhou para mim é aquilo que eu vou alcançar. Aquilo que Deus colocou para mim é aquilo que eu vou caminhar. Então, quando eu me uni a Ele, quando eu estou com Ele, quando Ele realmente é o meu Deus, e Ele é um Deus residente porque eu aceitei a Jesus, aí, irmãos, eu não faço nada separado. Eu faço aquilo que está no coração de Deus. Eu descubro o que está no coração de Deus. E uma pergunta: eu sou tão unido à minha esposa que eu sei o que ela tem. Eu sei pelo olhar dela o que ela quer. E você que está unido ao Senhor Jesus, desde há muito tempo atrás, você sabe o que Deus tem para você? Já que a gente está falando da palavra de Deus, dos princípios de Deus e dessa união, o que Deus tem para você? Nessa união de intimidade, o que Deus tem para você? E se você falar para mim que você não sabe, aí você está com um grande problema. Porque quando eu estou unido com alguém, eu sei o que aquela pessoa está passando. Até naturalmente. Vem aqui, por favor. Felipe vai me ajudar. Mesmo que ele não fale nada, mas eu... Vai agachando, por favor. Eu estou vendo que ele está com dificuldade de andar, mesmo sem falar nada, mas porque a gente está unido, eu percebo que ele está querendo caminhar. Que ele não está tendo força e que eu tenho que ajudar. Então, obrigado, meu irmão. Se eu estou falando que eu estou unido ao Senhor Jesus, aquilo que Deus tem para a minha vida, eu sei. E aí uma pergunta para você responder se você está unido ao Senhor Jesus. Qual é o seu propósito de vida? Se você não tem essa resposta, talvez Deus te trouxe aqui para você achar. Deus, se eu estou unido ao Senhor, qual é o propósito da minha vida? Não sei, pastor. Então, você não tem tido intimidade com Deus. Eu reconheci o propósito de Deus. Todas as vezes que Deus falou comigo, para responder a um tempo dele, eu ouvi a voz de Deus. E não é porque, irmãos, eu sou tão espiritual não, mas é porque eu entendi esses princípios. Você é unido ao Senhor? Você consegue saber o que Deus tem para você e falar, não, Deus me chamou. É isso que eu sou. Eu sou um pastor. Sou uma pastora. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Deus me chamou para deixar o que for preciso para conquistar a nossa geração. Irmãos, e você está sentado no lugar onde a nação é mais vazia, mais dispersa, os jovens mais indiferentes que eu já ouvi na história. E você foi trazido para cá porque tem que ter um propósito. Não é porque seu pai e sua mãe tiveram que cortar o México, não. Que você teve que ficar ilegal no país. É muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que um papel, um green card que todo mundo aqui, se eu pedir para levantar a mão, 90% que vai levantar a mão. É muito mais do que um papel, irmãos. É muito mais do que um green card, é muito mais do que isso. Irmãos, é unir-se a Deus para saber o propósito de Deus. Você sabe ouvir o propósito de Deus? Você está disposto a fazer o que Deus quer que você faça? Estava comentando com o pastor Naor ontem, a gente... Sabe o Rock Tal, que a gente estava lá ontem? A gente foi fazer um evento lá com o André Valadão, mas aconteceu um detalhe. Estou lá conversando com a mulher, aí eu perguntei para a mulher, você tem mais alguma consideração para fazer? Alguma coisa que eu não possa fazer aqui, usar? Aí ela falou assim para mim, tem mais uma coisa. Aí eu falei, o que é? Você não pode fazer apelo aqui para salvação. É um evento evangelístico, é um evento que a gente divulgou na mídia, lotamos aquele lugar, e a mulher fala para mim que eu não posso fazer apelo. E aí eu fiquei pensando, aí os discípulos estão perto de mim, e aí na hora você tem que ser sábio para não falar qualquer bobagem, né, irmãos? Porque o discípulo está perto, nem você tem que pedir Deus, me dá sabedoria. E aí,
Eu falei, o que eu faço agora? Falo para essa mulher me respeitar, levanta o dedo, né, faço alguma coisa aqui. Você me respeita, mulher. Você está achando que eu sou o quê? Eu sou pastor. Aqui, meu anel, ó. Ou eu... Não, então deixa para lá, vamos fazer esse evento, não. Ou eu vou procurar outro lugar. O que os irmãos acham que eu deveria fazer? Hã? Mostrar o anel? Falar que me respeita. É isso que eu deveria fazer? Sabe o que eu fiz? Olha, irmãos, não é que eu menti. Irmãos, por favor, vai. Já está na conferência, ri do pastor, misericórdia. Não é isso. Olha só, irmãos, eu olhei para ela, só fiz assim. Irmãos, eu não menti, tá bom? Eu só ri. Aí eu virei para os meus discípulos em português. Ela não sabe nem o que eu estou falando agora em português. Eu vou fazer apelo lá e não estou nem aí. Amém. Eu deixei, porque eu vi um tempo de Deus para me trazer aqui. Então, se Deus falou para mim para deixar, eu estou unido ao Senhor Jesus. Eu ouvi a voz dele me chamando para cá. Eu ouvi o propósito dele. Me colocou para fazer um evento evangelístico. É preferível ouvir os homens ou ouvir aquilo que Deus mandou deixar, na intimidade que eu tenho, e fazer um apelo para a salvação? Hã? Fala, Deus. Irmãos, e subimos lá e fizemos apelo para salvação, para restauração, e o povo foi lá à frente, amém? Eu lembro de gente que foi lá à frente, que está aqui. Não vou pedir para levantar a mão, porque às vezes fica constrangido, né? Mas pessoas que foram restauradas naquele dia. Mas porque nós não nos envergonhamos de pregar o evangelho. Mas aí, irmãos, só vai ouvir a voz de Deus quem está unido a Deus. E esse contexto, então, muito maior do que falar de um casamento, eu estou falando de uma intimidade com Deus. Eu deixo, me uno. E aí, você está unido ao Senhor Jesus? Não responda rapidamente. Se você está unido, qual é o seu propósito de vida? Porque quem está unido sabe o seu propósito de vida. Eu tenho um propósito. Eu nasci para conquistar a minha geração. Minha família veio para cá, eu me desgasto por isso. Esses dias o pastor Marcelo me proibiu de fazer um jejum. Porque era agressivo demais. Aí ele falou, não, a gente vai fazer em unidade. Isso é pastor, amém, irmãos? Sozinho você não faz não, estou com você. Eu falei, eita Jesus, esse é meu pastor. Porque nós ouvimos o deixar e unir-se. Pastor Marcelo é um exemplo disso, irmãos. Esse homem mudou 23 vezes em 23 anos de casamento. Alguém, né? Quantas missionárias tem aqui? Levanta a mão. É difícil mudar desse tanto, é ou não é? 23 vezes. Qual o princípio que ele fez? Deixou, uniu. Você sabe qual é o seu, irmãos? Se você não sabe que propósito você tem na sua vida, você está com um grande problemão. Porque a gente está falando de intimidade. A gente está falando de alguém que ouve a Deus. Então, silêncio aqui. O que está acontecendo? É porque Deus te chamou e você não respondeu? Ou é porque você não sabe o que Deus tem para você? Ou é porque você não está ouvindo o que Deus tem? O nível mais alto de intimidade que a gente poderia falar foi de João, que colocou a cabeça no peito de Jesus e ouviu o coração dele. Ele ouviu as batidas do coração do Senhor Jesus. Você ouviu o que Deus tem para você? A gente está falando de nível de intimidade. Terceira coisa aqui que a Bíblia fala. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sabia que unir-se significa também fidelidade e compromisso? Alguém que é unido é fiel. Você é fiel com a sua liderança? Um dos problemas que a gente tem nos Estados Unidos aqui, não sei lá quanto vocês, né? Mas aqui tem um. O pessoal vai em 200 igrejas ao mesmo tempo. De manhã está numa igreja, à noite está em outra igreja, no sábado está em outra.
É assim lá na igreja dos irmãos também? Isso é compromisso? Isso é estar unido num propósito, numa visão? Isso é ter unidade, irmãos? Isso é ser fiel? Eu sou fiel à minha esposa, mas de manhã eu estou com uma mulher, à noite eu estou com outra. Isso é unir-se à esposa? Isso é ter compromisso com uma visão? Isso é unir-se num propósito de ganhar a nossa geração? Então, às vezes é agressivo falar, né? De manhã está com uma mulher, à noite está com outra mulher, no sábado está com outra. Não, pastor, aí é demais. Isso é prostituição. Mas tem uma prostituição que é espiritual. E se você está me ouvindo e você faz isso, você está em pecado. Você está me ouvindo? Se você é desse tipo de pessoa, você está em pecado. Isso é prostituição espiritual. Você não está unido a nada. Você não é fiel a nada e você não tem compromisso com nada. Me perdoe falar desse jeito, mas você está sendo um falso diante das pessoas e diante de Deus. Mas nada que você faz diante de Deus fica oculto, irmãos. Pode ficar diante das pessoas. E aí, até o que você fala, se você honra seus pastores, demonstra se você está unido ou não. Se você fala bem do seu pastor, se você guarda o seu pastor, se você guarda a sua liderança, se quando a sua liderança vai fazer alguma coisa para conquistar a geração, se você está junto, isso demonstra quem você é. Pergunta, você deixou e está unido? Você é fiel? Que silêncio, irmãos. E o último deles, e aí a gente vai orar e a gente vai fazer um apelo, porque eu vejo que muita gente precisa tornar-se os dois uma só carne. Tornar-se, está falando, sabe o que? Uma profunda, um nível que não é para ninguém. É um nível que é só meu e de Deus. É um nível que ninguém entra, ninguém cabe. É onde eu me volto totalmente para o Senhor Jesus. Eu ouço a voz do Senhor Jesus e cumpro aquilo que Deus tem para mim. Não cabe mais ninguém em um lugar de intimidade. Tornar-se, então, eu estou falando que é uma profunda intimidade com o Pai. Você tornou-se um com o Senhor Jesus? Você tem um coração voltado a servir a Deus? Você tem um nível de consagração tal para poder tocar em Deus? É complicado às vezes a gente falar da gente, mas pastor tem que servir de referencial. Porque se pastor não serve de referencial, vai servir de quê, né? Irmãos, esse ano, foi o ano passado e esse ano, foi o ano que eu decidi mais estudar, mais ler, mais jejuar e mais me entregar. Porque eu quero descobrir o que Deus tem para mim. Você sabe o que Deus tem para a sua vida? Qual o seu nível de intimidade com Deus? Qual o seu tempo gasto na presença de Deus? Qual o seu nível de entrega para Deus? Não, pastor, olha, eu já me entreguei muito no passado, hoje eu não estou me entregando mais. Irmãos, não é assim, você não faz um acúmulo só e depois fica um tempão sem fazer nada, irmãos, não existe isso. É uma entrega que ela é diária. Conquistar a nossa geração tem que ser diariamente. Vamos fechar aqui para balanço. Quantas pessoas você ganhou esse ano para Jesus Cristo? Que silêncio, irmãos. Quantas vezes... Não, esse ano, pastor, tem pouco tempo, só tem 6 meses, 7 meses. Então tá bom. Ano passado, quantas pessoas você, eu não estou falando outras, eu estou falando você. Quantas pessoas você ganhou para Jesus Cristo? Não, pastor, 2009 foi tão rápido, eu nem vi. Então vamos, quando foi o seu último discípulo? Quando? Tem nome seu discípulo? Mora em algum lugar? Deixar, unir-se, tornar-se. Olha o processo. Eu deixo, me uno, vou me tornar. Tem gente que não deixou nada, não uniu nada, não tornou foi nada. Só foi salvo.
Pela graça e infinita misericórdia de Deus. Estou fazendo aqui, irmãos, né? Falei para o pastor Marcelo, e ele falou para mim, falou, Márcio, dá essa ênfase. Estou aqui pregando para pastores e vou fazer apelo para pastores. Não é se você recebeu o óleo, não, mas é se você não respondeu o tempo de Deus. Se Deus está te chamando há tanto tempo, mas você não teve coragem. A gente tem aqui os missionários aqui, os estudantes que estão na turma especial, que, irmãos, esses irmãos deixaram. Porque, irmãos, tem que me suportar num discipulado, onde eu tenho que corrigir até a urina que vai no vaso. Irmãos, de tudo que você possa imaginar, eu tenho que corrigir. De vaso sanitário se está limpo ou sujo, de discipular se está estudando ou não, para saber se está conquistando a célula, até lençol eu tenho que obrigar a tirar da cama para lavar. Irmãos, alguém tem que ter deixado para poder me suportar, não é fácil me suportar não. Você está disposto a deixar o quê? Estou, pastor, disposto a deixar a Coca-Cola para poder pregar o Evangelho. Não, chocolate para poder pregar o Evangelho. E esse versículo fala para pessoas maduras. Se você não compreendeu esse versículo, irmãos, então você não vai compreender mais nada na sua vida. Não é só para o seu casamento, não. Quero ter um tempo agora, só a gente orando em função disso. Nelson, vem aqui, por favor. Fecha seus olhos, deixa eu orar por você aqui em algo aqui. O que você deixou? Você tem um histórico para deixar? Esses dias um rapaz me ligou, ele foi discípulo meu no Brasil e ele está mudando para cá. Ele falava para mim, falou, pastor, o meu maior sonho era deixar alguma coisa diante de Deus que me valesse alguma coisa. Irmãos, ele está deixando um salário de 9 mil reais por mês, irmãos, para vir para cá sem renda nenhuma. É alguém que entendeu o princípio de deixar. Ele está sendo fiel diante de Deus, porque ele se uniu a Deus, ele tem um compromisso com o Senhor, ele tem uma aliança com Deus. E ele está se tornando porque é alguém que tem profunda intimidade. Ano passado, pessoas vieram aqui na escola bíblica. Todo mundo queria vir para a escola bíblica. Todo mundo estava querendo responder, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero responder. Mas, irmãos, alguns estavam querendo fazer coisa que Deus não mandou. Deus não mandou deixar. Agora tem algumas pessoas que deveriam ter chegado aqui ano passado, não chegaram. Algumas pessoas deveriam ter chegado aqui ano passado e não vieram. Porque não teve a disposição de deixar. Porque não teve a disposição de ser fiel. E não tiveram intimidade. Vou te falar mais, talvez tenha pessoas aqui que deveriam estar aqui pregando o Evangelho há 10 anos atrás. 5 anos atrás. E não se engane, irmãos. Nem sempre o que você vê com seus olhos naturais é a resposta de Deus para aquilo que Ele tem para a sua vida. Talvez o que Deus tinha para a sua vida fosse outra coisa, além do que seus olhos possam ver, irmãos. Talvez você tenha uma boa igreja, tenha bons discípulos, tenha células e mais células, mas eu estou falando de você ser íntimo de Deus e ouvir o que Deus tem para você. Irmãos, eu confesso para os irmãos que no início do louvor aqui, vou te falar a minha impressão no meu espírito. É porque eu decidi, irmãos, ouvir o que Deus tem. Honestamente, irmãos, eu decidi andar no sobrenatural com tudo, desde a pregação a tudo. Eu vi aqui no meu coração, no meu espírito, pessoas que estão vivendo uma fachada, vivendo de aparência, no meu espírito. E assim, e aí eu fiquei olhando para o Nelson, o louvor fluindo, e eu falei, mas será que eu que estou tão errado? E não, é porque Deus é bom e Deus manifesta a presença dele quando ele encontra alguns corações. Mas tem muitos corações aqui, irmãos, que estão vivendo só de aparência, porque sabe que Deus te chamou e você não respondeu. Está vivendo uma vida dupla, está se prostituindo espiritualmente também. Quer ganhar a nossa geração? Você vai ter que deixar, você vai ter que unir-se e você vai ter que se tornar em alguma coisa. Vou fazer uma oração e só aqueles que entenderam que isso é para você, e a gente vai gastar tempo ouvindo a voz de Deus, percebendo a glória de Deus neste lugar.
eu vou fazer uma oração e vou fazer um apelo. E aí a primeira coisa que você vai ter que abandonar é a sua aparência, porque vindo um apelo com uma palavra nesse nível, você vai expor realmente que você não ouviu o tempo de Deus. Mas aí realmente é para quem quer mudança, e hoje é a oportunidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o Espírito quem convence todas as coisas. Não é um apelo musical, não é um homem, mas é o Senhor, o próprio Deus, que convence as pessoas. Tantas pessoas que deveriam ter respondido e não responderam. Tantas pessoas que deveriam ter deixado e não deixou. Tantas pessoas que deveriam assumir um compromisso e não assumiram. E tantas pessoas que deveriam ter intimidade em tornar-se e não se tornaram. Senhor Jesus, Pai, leva essas pessoas, o Senhor Deus, a um constrangimento nos seus corações de tal nível, de tal nível, de tal nível. Meu Deus, para que hoje seja um tempo diferente. E eu quero perguntar, onde estão os pastores, os missionários que Deus já falou com você e você não respondeu? Aonde é que estão os homens e mulheres de Deus? Aonde estão as pessoas que deveriam responder a palavra de Deus? Eu quero fazer um apelo. Se tem alguém aqui que tem a ousadia de vir aqui à frente, eu quero que você venha aqui à frente se ajoelhar. Eu vou orar com você. Para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, quanto ao Senhor, teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Deixa Deus ministrar no seu coração. Para com aquele cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. Meu coração é teu. Entrega, meu irmão. Eu não quero conduzir você, eu quero que você entrega. Eu quero que você deixa. Eu quero que você se una e eu quero que você se torne. Mas diante de Deus, faz isso. Faz genuinamente. Faz genuinamente. Meu coração Faz genuinamente. é teu, meu Senhor. Meu coração é teu, é teu. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, é teu. Meu coração é teu. My heart belongs to you. Ô, meu irmão, entrega. My heart belongs to you. Entrega. Entrega. Jesus, meu coração é teu, meu coração é teu, para proclamar teu reino, teu governo sobre essa geração. Para proclamar
coração é teu. Quanto ao Senhor, teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele. O coração é Deus, o coração é teu, meu Senhor, e o coração é teu, meu coração é teu, Senhor, meu coração é teu, meu. E tem se tornado, que viesse ministrar com essas pessoas aqui à frente. Você colocasse as mãos sobre essas pessoas, que você orasse com essas pessoas.
pessoa. Você vai liberar os dons que há em você. Eu quero que você saia do seu lugar. Olhe Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
Jesus, como eu te amo, Jesus, eu quero te dizer, Jesus, meu amigo, eu te amo, eu quero ser uma canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim, filho meu, eu te amo, eu quero ser uma canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim, filho meu, eu te amo. És a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo, 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 tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo, declaramos a ti, não podemos viver sem ti, Senhor. Jesus, paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo, eu não posso viver sem ti, eu não posso viver sem ti, Senhor, eu não posso viver sem ti, amado Jesus. Aleluia, Meu Senhor coração Jesus. tem saudades, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudades, meu coração tem saudade do teu amor, filho meu, filha minha, filho meu. Meu coração tem saudades do dia que você me encontrou, do dia que você me aceitou. Eu te amo, filho meu, filha minha, eu te amo, preciso tanto de ti. Oh, Jesus. Que te faça sorrir. Pai, nós te agradecemos a manifestação da tua glória, Senhor Jesus. Que te faça Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque ainda há muito mais, ó Deus. pra mim, Há muito mais, Senhor Jesus. assim, Há muito mais, Senhor Jesus. filho meu, eu te amo. Há muito mais, Senhor Jesus. Quero ser uma canção que te faça sorrir. Farei seu nome conhecido entre as nações. Eu farei seu nome famoso, famoso pela minha vida. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Irmãos, os dons sempre é para edificação da igreja. Então eu falei que aqui uma criança presenciou um assassinato,
E até hoje você carregava isso. Quem é essa pessoa? Eu gostaria que viesse aqui em cima, para a gente orar por você agora. Vem cá, irmão, vou orar por você. Registrou um assassinato? O pai dele matou a mãe dele. Você viu? Sério que é? Bem, irmãos, vamos, estende as suas mãos para cá que a gente vai orar pela cura dele, amém, irmãos? Irmãos, estende as mãos para cá. Ele tinha 5 anos quando aconteceu, amém, irmãos? Ora para ele ser curado, irmãos. Exerce o dom que há em você, libera fé. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, Senhor. Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que ele é curado agora. Creio que ele é curado. Todo trauma, Senhor Deus, é cessado agora em nome de Jesus. É cancelado em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida dele, Pai, a cura, Senhor Deus, de todo machucado, de tudo aquilo que o aprisiona ao passado, Senhor Deus, nós cancelamos agora e declaramos que ele vai adiante. Senhor Jesus, eu ministro sobre a vida dele um tempo oportuno, Senhor Jesus Cristo. Tempo oportuno, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio nesse tempo oportuno, Pai. Nesse tempo de cura, Senhor Jesus, cura. Como igreja nós ministramos a cura, a cura, a cura, a cura em nome do Senhor Jesus. A cura, a cura, a cura, a cura em nome de Jesus. Irmãos, marca bem o rosto desse irmão aqui. Eu vou profetizar publicamente, irmãos. Esse homem aqui está vindo para a nossa igreja agora. Vai ser levantado como um pastor. Ele vai responder um tempo oportuno. E ele vai pregar e pessoas serão saradas. E aonde haveria morte, haverá salvação. Eu profetizo sobre a vida dele, Senhor Jesus. Levanta esse homem, Deus, para um motivo de glória do teu nome. Então, Deus, como um pastor que responde a um chamado, como um pastor que responde a um chamado, Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, irmãos. Irmãos, é difícil parar um mover de Deus, e a gente não vai parar, amém. O Jeremiah está aí? Cadê ele? Está lá atrás? Se ele já puder vir aqui para poder instalar no som, quem precisar ir ao banheiro rapidamente, só enquanto a gente coloca o som dele, mas se você puder ficar sem perder o ambiente, irmãos, sabe, ore diante de Deus, fala: Pai, eu quero mais daquilo que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu tenho recebido, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mostra-me onde andar, leva-me a lugares onde eu não pude estar. Lâmpada para os meus